Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja presente em cada coração. Amém, queridos? Amém, graças a Deus, né? Irmãos, que bom estar aqui novamente, né? Poder ouvir o Senhor, engrandecer o nome dEle, saber que Ele cuida de nós, que Ele está conosco a todo instante e que a nossa vida está nas mãos dEle, né? Amém por isso, né? Deixar que o Espírito Santo, conforme o irmão já orou aqui, né? Venha reinar aqui nesse lugar, nessa noite, né? Em nome de Jesus, que Ele possa nos abençoar aqui. Queridos, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, né? No livro de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Obrigado. Versículo 13. Estaremos lendo aqui a partir do 13. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do 13. Nós estamos fazendo uma sequência de mensagens no livro de Pedro. Nós já pregamos aqui até essa parte. E agora nós vamos dar prosseguimento. 1 Pedro, capítulo 13. Capítulo 2, versículo 13. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor nessa noite para nós. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Sujeitai-vos, versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviados por ele, também para o castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais imudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade como pretexto para a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Versículo 18. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso, sois com paciência. E se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e ao suportar com paciência isto é grato ao Senhor. Portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vós vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissa aos vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como frisados cabelos, adereços de ouro e aparato de vestiário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido de uma incorruptível traje, de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Por isso, assim também que a si mesmo se ataviaram outrora
as mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e dando honra para com a vossa mulher. Como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém, irmãos? Que Deus abençoe assim a sua palavra em nossos corações nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus, bondade e misericórdia, o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelo culto dessa noite. Te agradecemos, ó Pai, grandemente pelos louvores que já entoamos aqui nessa noite em Teu nome, Pai. Senhor, receba no Teu altar de graça o nosso louvor, Pai. Receba no Seu altar de graça o nosso culto que Te prestamos nessa noite, Pai. Que o inimigo não tenha nenhum poder, Pai, sobre o culto que Te prestamos, ó Deus, mas que tão somente a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, Pai, se faça presente aqui nessa noite, Pai. Abençoa a vida de cada irmão presente aqui nessa noite, as pessoas que nos assistem. Pai querido, seja o Teu querer aqui nessa noite, seja a Tua palavra a nos ensinar, a nos instruir nessa noite, segundo a Tua grande misericórdia. É o que nós oramos aqui nessa noite, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, podeis assentar. Queridos, o texto que nós lemos aqui é uma sequência, né, de estudos do livro de 1 Pedro, e nós estamos nessa parte aqui, uma parte que o assunto que trataremos nessa noite aqui, ele começa aqui no capítulo 2, versículo 13, e ele se estende até o capítulo 3, versículo 7, né? Então aqui, o texto, né, o tema da nossa mensagem aqui, né, é como podemos tornar o evangelho atraente. Isso é uma pergunta, né? Então nós sabemos que o texto aqui, né, Pedro busca nos mostrar aqui, nós vamos estudar aqui. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, nós vamos estudar aqui esses versículos, né, que vai mostrar para nós aqui, vai nos revelar aqui uma coisa gloriosa, né, que Deus tem para nós aqui através desses versículos, né. Então, o objetivo desse sermão aqui nessa noite, né, é entender o que Deus espera de cada um de nós como cristão, irmãos. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você, né, nessa noite, né? O que Deus esperava? Como Pedro escreveu essa carta? O que ele esperava dos crentes do passado, na era cristã? Então, é tudo isso que nós vamos discutir aqui. Então, Paulo, quando escreveu essa carta aqui, irmãos, ele partiu do pressuposto que, ele escreveu essa carta para 5 igrejas, né, da província da Ásia Menor, né? Ele endereçou aqueles irmãos ali que eram forasteiros, exilados na sua própria terra. Então, aqueles cristãos estavam ali sofrendo, né, sendo perseguidos, né? Certamente, aqueles cristãos que estavam ali foram aqueles cristãos que se converteram lá em Atos 1:9, quando Pedro pregou aquela mensagem, 3.000 pessoas vieram aos pés de Cristo. Então, Pedro escreve esse texto para esses crentes, né, que estavam exilados lá na Ásia Menor, né, aquelas 5 igrejas, né, e Pedro, né, quando falando desse texto aqui, né, ele parte do pressuposto, né, por assim dizer, do ponto de vista de que os crentes, né, embora fossem pessoas que eram perseguidas na época, havia uma perseguição ferrenha muito grande, né, matando, prendendo, espancando os cristãos da época, né. Pedro parte do pressuposto, irmãos, de que aqueles cristãos eram pessoas boas. Aí, como assim? Você vai me dizer, como assim, pessoas boas, se eles eram os perseguidos? Então, assim, ele parte do pressuposto que as pessoas eram boas, né, porque a comunidade de perto da época gostava de ter aqueles crentes ali. Então, assim, a comunidade da época gostava de ter aquelas pessoas por perto ali, porque eram pessoas diferentes, né? Então, por que eles gostavam, na época, de ter os cristãos em volta ali? Porque os cristãos, irmãos, o que eles faziam? Eles choravam com os que choravam, eles se alegravam com aqueles que se alegravam, eles estavam sempre dispostos a contribuir com alguém, com algum problema, para resolver alguma situação. Então, assim, acaba que aqueles cristãos, eles faziam algo diferente ali, que eles eram queridos da comunidade, embora eles tenham sido perseguidos, né,
e procurados pela liderança da época, pelo rei, pelo sinédrio, pelos próprios judeus, né, e pelos romanos, né? Então nós percebemos que daquela forma, aquele modo de viver daqueles cristãos, faziam com que as boas novas eram anunciadas. Imagine, né? Você viu uma pessoa lá fazendo bem e tal, e aí as pessoas, a comunidade foi dando crédito para aqueles homens, aqueles cristãos, né? E eles se tornaram pessoas importantes naquela vila, naquele local. Então, assim, a forma de viver daqueles cristãos faziam a diferença, irmãos. Então, ali havia, assim, pessoas, né, na comunidade que tinham, assim, um viver diferente. E era uma pessoa, assim, que tinha, assim, uma forma de viver diferente. Então, a forma daqueles crentes da época tornou-se o evangelho interessante para os demais, né? Que as pessoas que viam aqueles crentes, né, ficavam imaginando, o que eu posso fazer para ser igual a essa pessoa? Perceberam que os crentes da época faziam com que o evangelho se tornasse atraente, através do seu modo de viver? Então, é disso que Pedro está falando aqui para nós. Então, na verdade, irmãos, as portas se abriam, né, para as boas novas. Então, foi assim que a mensagem de Cristo, ela foi difundida na cidade de Roma. Embora Roma perseguiu os cristãos, mas o evangelho prevaleceu. O evangelho teve progresso na cidade de Roma por causa do estilo de vida que os cristãos viviam naquela época. E aí, irmão, faço a pergunta para os irmãos aqui. Nós estamos hoje há 2000 anos, né, da era cristã. Será que as coisas mudaram drasticamente? Será que hoje, né, será que as pessoas que vivem ao nosso redor hoje, ela percebe essa diferença em nós? Será que as pessoas que nós hoje convivemos no nosso trabalho, na escola, nos nossos vizinhos, percebem essa diferença em nós? Então, irmãos, é justamente disso que nós vamos falar nessa noite aqui. Então, irmãos, nós precisamos prestar muita atenção que há atitudes na nossa vida como cristãos, como foi naquela época, que fazia a diferença na vida das pessoas. Atitudes que contribuíam para o progresso do evangelho naquela época, né? Por assim dizer, naquela região. Então, irmãos, nós não podemos esquecer também que existem atitudes nossas que criam barreiras para o crescimento do evangelho. Nós sabemos que assim como tem atitudes que fazem o evangelho prosseguir, progredir, nós sabemos também que existem atitudes nossas que fazem com que as pessoas olhem para nós e não desejem nunca ter evangelho na vida deles. Então nós precisamos ter cuidado com isso, porque isso é triste, irmãos. É triste quando alguém olha para o vizinho do lado, aquele crente chato ali, ó, só faz coisa errada, só não conversa com ninguém, não cumprimenta ninguém, é um cara totalmente averso à comunidade. Então, assim, é triste, né, ouvir um negócio desse, né? Então, não é isso que Deus espera de nós. Totalmente diferente, irmãos. Então, as barreiras que nos impedem de ser um bom cristão, as barreiras que nos impedem de apresentar o evangelho atraente para as pessoas, precisam ser eliminadas da nossa vida. Então, esse é o primeiro ponto. Então, as barreiras que os crentes justamente enxergam em nós são justamente essas, né? Ao olhar para nós, eles não veem alguém bom. Ele não vê alguém que faz a diferença. Então, será que a igreja é hipócrita? Será que a igreja é preconceituosa? Ou será que a igreja não somos pessoas de bom exemplo? Ou será que a igreja ela tem um cristianismo que não é bom? Talvez a igreja apresenta cristãos que não são bons. Seria isso, talvez? Então, irmãos, a última mensagem de Pedro, no capítulo, se os irmãos orarem comigo aí, no capítulo 2, versículo 12, o que Pedro diz aí? Há um convite muito importante para nós aí no capítulo 2, versículo 12. Nós lemos a partir do 13, né? Mas o 12, ele diz o seguinte, que ele convida aqui, ó, a ter uma conduta exemplar no meio dos gentios. Ele fala aqui, para que quando os acusarem de malfeitores, observando as suas boas obras, pratiquem e glorifiquem o nome de Deus no dia da visitação. Percebam só. Olha só, o versículo fala assim, nos convida a ter uma conduta exemplar em meio dos gentios, para que quando as pessoas observarem a nossa vida, o que eles fazem? Eles vão o quê? Glorificar o nome de Deus, amém?
Os irmãos estão entendendo, né? Então, perfeito. Então, esse é o convite. A chave para que nós entendamos o texto que nós acabamos de ler aqui é justamente esse aqui, ó, esse convite aqui, ó. E Pedro vai mostrar para nós aqui na parte seguinte que nós lemos como fazer isso. Então, irmãos, vocês estão comigo, irmãos? Amém. Então, esse versículo aqui é a introdução da mensagem de hoje. Então, já pensou no mundo dos negócios? Imaginem o mundo dos negócios, hein? Já pensou como que funciona os negócios? Toda instituição bem-sucedida hoje, irmãos, eles têm uma declaração de missão e visão. Imaginem, talvez, uma empresa aí que tem uma grande empresa. Ela tem, por exemplo, eu até peguei na internet. A visão da empresa, de uma grande empresa é o seguinte, ó, atuar de forma íntegra e inovadora, gerando desenvolvimento de forma sustentável e ser reconhecida e respeitada. Esta é uma visão de uma grande empresa. Visão. Pedro nos dá a visão da igreja aqui nesse versículo 12. Ele fala, a nossa visão, a nossa missão como igreja, apresentar as pessoas, apresentar Jesus Cristo ao mundo, ter uma conduta exemplar, para que os outros nos vejam e glorifiquem a Deus. Perceberam qual que é a visão da igreja? Pedro nos dá aqui a visão da igreja, irmãos. É maravilhoso isso aqui. Então percebam que esta é a missão da igreja, irmãos. E essa missão da igreja, que Pedro nos deu aqui, ela precisa ser difundida em todas as esferas da igreja. Assim como nas empresas lá, desde o diretor até o operador, a missão é difundida. Aqui na igreja também a missão tem que ser difundida entre os mais velhos, entre os mais jovens, entre os adolescentes. A nossa missão precisa ser difundida, irmãos. Nós temos que proclamar Cristo. As pessoas têm que olhar para cada um de nós, e as pessoas têm que glorificar o nome de Deus, olhar para nós. Amém? Então, irmãos, a pergunta que fica nessa noite: o que as pessoas veem quando olham para nós? É uma pergunta que me preocupa, irmãos. O que as pessoas do meu trabalho veem quando eles olham para a minha pessoa? O que as pessoas da minha família veem quando eles olham para mim? Então, a nossa declaração de missão é essa. Precisamos colocar a nossa missão em prática. Essa missão precisa ser demonstrada, irmãos, na nossa vida, no nosso viver. Ainda assim, nós podemos dizer o seguinte, que esta missão bem vivida é o termômetro para saber se nós somos ou não uma boa igreja. Se essa missão está sendo cumprida por você e por mim, esse é o termômetro, irmão, para saber se a nossa igreja é boa mesmo, para saber se nós estamos dentro do plano de Deus. Então, o texto aqui, ele revela para nós 3 esferas da vida. Percebam que a primeira esfera está no versículo 13, a segunda esfera está no versículo 18 e a terceira esfera está no versículo 1, 7. E Pedro revela para nós aqui, ó, ele fala aos cidadãos, versículo 13, ele fala aos servos, no versículo 18, e ele fala aqui aos cônjuges, que falam uma parcela no versículo 1, e no versículo 7 ele fala aos homens. Então falaremos de cada um desses aqui por ordem, baseada na missão que Pedro deixou para cada um de nós. O que eu preciso fazer, irmãos, para tornar o evangelho atraente? O que eu faço da minha vida para que esse evangelho se torne atraente e as pessoas glorifiquem o nome de Deus? Então, irmãos, já caminhando aqui para o início da nossa mensagem, eu disse 3 coisas aqui, né? A nossa mensagem se divide em três aqui. Sujeitar as autoridades, honrar a todos e honrar os deveres de cônjuges. Então, irmãos, na primeira parte aqui, ele diz, no versículo 13, ele diz sobre sujeitar a toda instituição humana. Ele diz, sujeitai a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer sejam as autoridades como enviados por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Irmãos, estas coisas são chave para se cumprir a nossa missão onde nós estivermos. Então, irmãos, é muito claro para nós, quando Pedro quer que tenhamos uma conduta exemplar,
isso tem a ver com a sujeição às autoridades. O versículo 3 diz que nós devemos sujeitar a instituição humana, sujeitar as autoridades. Então significa que se você é um cidadão romano, se você é um brasileiro, se você é um cidadão da cidade de Congonhas, a sua primeira responsabilidade é se submeter às autoridades governamentais. Irmãos, o texto diz aqui que por causa do Senhor. Isso aí não é por causa da minha esposa, não é por causa do meu amigo, não é por causa da minha filha, mas aqui diz que é por causa do Senhor. Então eu devo sujeitar, por assim dizer, as autoridades governamentais, porque é por causa do Senhor. Então sujeitar significa um termo militar que significa dispor-se, como faz os militares, né? Então, os cristãos são chamados a sujeitar as autoridades. Então, irmãos, percebam que no versículo 14 diz, os cristãos sujeitar as autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então, irmãos, os cristãos devem viver em obediência a toda a instituição de ordem civil e social da terra. Pedro diz que essa submissão silencia as acusações sobre você. Pedro diz que nós fazemos isso para defender a reputação do Evangelho. Pedro diz que esse assunto é um assunto que deve ser praticado pelos cristãos, pelos aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que seguem a Cristo. Então, irmãos, esse assunto é um assunto polêmico, é um assunto que para muitos, nos dias de hoje, é algo de se encarar com muita dificuldade. É muito difícil falar que, às vezes, você tem que ser sujeito a alguma coisa. Isso é uma coisa que incomoda, por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso eu exaltado, do nosso I em inglês lá, né, que é I, né, o I pontudo, né, que precisa virar um C, mais parecido com Cristo, né. Então isso, irmãos, é algo que nós precisamos sujeitar. É o primeiro ponto que Pedro fala para nós aqui, sujeitar as instituições humanas, os governamentos. Aqui ele fala do governo, da autoridade, do rei. Aqui ele fala aqui, ó, quer seja o rei como soberano. Irmãos, nós temos que pagar os nossos impostos, temos que seguir as leis, temos que seguir a regra. Isso é o que Pedro convida nós aqui nessa noite. Isso não significa, irmãos, quero fazer um parênteses aqui, não significa que devemos obedecer o governo de todas as coisas. Porque a palavra de Deus nos diz aqui, nos revela em outros textos, né, que nós devemos obedecer a Deus e não aos homens. Mas, irmãos, quando o governo nos força a fazer o mal, quando ele coloca alguma coisa no nosso caminho que impede, que fere a nossa confiança cristã, nós devemos sim, com educação, desobedecer a alguma regra governamental. Mas na maioria das suas vezes, as regras governamentais, elas não ferem a nossa consciência. A maioria delas são fácil de nós convivermos com elas e cumprir essas regras. Então, irmãos, precisamos pensar nisso. Precisamos saber que a maioria das regras que são governamentais não ferem a nossa consciência como cristãos. Por isso, Pedro deixa a primeira dica aqui para aqueles cristãos da época. Na época, irmãos, havia muita gente batendo de frente com o rei, muita gente descumprindo as regras, muita gente que estava fazendo algo que estava desmerecendo o evangelho, que estava desclassificando o evangelho, que estava fazendo com que o evangelho não fosse atraente às pessoas. Então, Pedro deixa para nós essa primeira dica aqui, que aplica-se também a nós nos dias de hoje, né? Precisamos viver esse tempo como cristãos verdadeiros, cumpridores de regras. Sabemos que isso é importante para nós, como igreja aqui na cidade de Congonhas, como igreja que prega a verdade, que prega a honestidade, temos que praticar isso em nossas vidas. É importante que nós tenhamos isso em nossas mentes. E no versículo 16, no versículo 15, ele diz assim, ó, porque isso é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais imudecer a ignorância dos insensatos. Imagina isso, irmãos, imudecer os insensatos. Este é o objetivo da nossa submissão. É evidente que nós evitamos qualquer condenação, e possamos até receber elogios.
por causa da nossa submissão. Então, a fim de fecharmos a boca aqui, né, como diz aqui, né, fechar a boca dos obstinados que se colocam contra a igreja, que se colocam contra a fé dos cristãos, que estão procurando razão para criticar os crentes. Aqui o texto fala que a nossa ação, a nossa prática, a nossa subjeção, ela faz emudecer a ignorância dos insensatos. Perceba que nós, como cristãos, precisamos ser os primeiros a cumprir a regra, para que nós sejamos cristãos verdadeiros, para que nós tornemos assim o evangelho atraente, para que outras pessoas vejam, poxa, a Igreja Batista lá em Congonhas, ali no bairro Vila Andresa, é uma igreja diferente, irmãos. Vou fazer uma visita lá. São pessoas que fazem a diferença. Irmãos, sujeitar faz a diferença, sim. Às vezes é difícil ouvir isso, mas faz a diferença. Foi isso que Pedro orientou para a igreja da época. Se sujeitar às autoridades. E aí, irmãos, ele vai dizer no versículo 16, 17 o seguinte, ele diz, tratai todos com honra. Ele fala aqui, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Irmãos, o texto fala para nós, tratai com honra. A ideia aqui é ter uma grande consideração. A ideia aqui é expressa aqui de forma que refere a algum cumprimento que deve ser feito com muito respeito aos irmãos. Aqui fala aqui, ó, amai os irmãos. Ele fala aqui, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Percebam que essa é a orientação de Paulo, de Pedro aqui para aquela igreja do passado. Pedro aqui orienta as igrejas aqui, tratai todos com honra. A igreja precisa ser diferente, irmãos. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. O rei aqui significava o rei da época. Hoje nós temos nossos governantes, temos que orar, conforme às vezes temos culto aqui de oração na quarta-feira, nós oramos pelo presidente, oramos pelo prefeito, oramos pelos governadores de Minas, pelos governadores dos países. Então isso, irmão, é demonstração de amor, para que nós vejamos o bem, para que nós vejamos as coisas boas acontecerem em favor da comunidade. Então, irmãos, percebam que a partir do versículo 18, aqui ele trata do segundo ponto que é muito importante também para nós aqui nessa noite, como tornar o evangelho atraente. Ele diz aqui, honrando a todos. Veja comigo o versículo 18, ele diz o seguinte, servos, sede submissos com todo temor aos vossos senhores, nossos chefes, não somente se for bom e cordato, mas também se for perverso. Irmão, percebam que servos, sede submisso, aqui é a orientação, é a regra aqui. O cristianismo não dá direito para nós de sermos cristãos que rebela por qualquer coisa. O cristianismo não nos dá a condição de de ir contra os nossos superiores. O cristianismo não nos dá uma condição de revoltar contra a estrutura social por injustiça áspera, quer seja elas qual for. O texto fala aqui que não somente quando for uma pessoa cordata, quando for uma pessoa boa, mas também o que for perverso. Irmãos, quando você tem um chefe lá que é um chefe enjoado, que fica pegando no seu pé, que é alguém que te tira do sério, se você for um cristão e estiver lá no local, se você entrar na onda e querer revidar da mesma forma, você vai provocar um conflito. Mas se você é uma pessoa que se submete, você acaba sendo diferente, o objetivo de Pedro aqui é que dessa forma as pessoas ganhassem as pessoas para Cristo, que as pessoas vissem o evangelho em você e o evangelho se tornasse atraente para aquela pessoa. Era isso que Pedro esperava dos crentes do passado. E para nós é a mesma coisa hoje, irmãos. Nós, onde nós estivermos, nós temos que fazer diferença como cristão. Às vezes, assim, a gente tem um nosso eu exaltado e a gente quer, se alguém fala alguma coisa com nós queremos responder da mesma altura, no mesmo tom, para poder combater aquilo, porque nós não temos humildade para poder suportar esse tipo de coisa. Talvez o que falta no nosso coração, que falta na nossa vida ainda, é a humildade para lidar com esse tipo de coisa. E Pedro nos orienta aqui, irmãos, assim como orientou a igreja da Ásia Menor, ele fala aqui, sede submissos, né? Porque você, com a sua humildade, com a sua simplicidade, você vai tornar o evangelho atraente à pessoa que está te ouvindo. Então, irmãos, a pessoa vai dar crédito, a pessoa vai querer te ouvir. Então, ele diz aqui no versículo 19, 20, ele diz o seguinte para nós, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrimentos, injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Olha só que bonito, irmãos. Por causa da minha consciência com Deus, eu suporto. Eu me submeto. Por causa da minha consciência com Deus. Pedro fala aqui, ó. Pois
que glória há se pecar, sendo esbofeteados por isso, e o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Percebam que o favor de Deus é encontrado em um empregado tratado com injustiça. Ele aceita o maltratamento, se submete à fé, sabendo que Deus cuida dele, que Deus está cuidando dele. É isso que o texto fala para nós aqui. Então nós sabemos que Deus é soberano, que não precisa que eu e você respondamos com raiva, com hostilidade, com descontentamento, com orgulho ou revolta. Não precisa disso. O texto é muito claro para nós quando fala que isso é grato a Deus, que isso, quando você suporta com paciência, Deus vai fazer a diferença. O nome de Deus será glorificado. Irmãos, talvez seja difícil ouvir essas coisas, mas é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus que está dizendo, não é o simples miserável pecador, Renato, mas é Deus que está dizendo. Então ele diz no versículo 21 para nós que, portanto, para isso mesmo foste chamados. Olha só, fomos chamados para isso, irmãos. Você não foi chamado aqui para ser uma pessoa arrogante, para ser a pessoa que revide tudo que ouve, que dá o troco na hora. Você não foi chamado para isso, não. Aqui ele fala, ó, portanto, para isso foste chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Percebam? Cristo sofreu da mesma forma. Então Pedro usa aqui agora uma referência para nós, um modelo, um protótipo, para que você se submeta aos servos, aos seus irmãos. Ele diz aqui que Cristo fez isso. Cristo, ele diz aqui, ó, vou ler de novo. Portanto, versículo 21, para isso fosse chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os vossos passos. Somos seguidores de Cristo ou não? Amém? Então está aí, irmãos. Amém por isso, né? Eu achei que não ia ouvir nenhum amém aqui. Brincadeira, irmãos. Então ele diz para nós aqui, irmãos, que resistência, paciência, fomos chamados para isso. Note que o chamado aqui refere-se a um chamado eficaz para a salvação, conforme está lá em Romanos 8,30. O que Pedro está dizendo aqui é que uma pessoa chamada para a salvação, em uma ocasião, pelo menos terá que suportar tratamento injusto. Esta aprovação resulta em um fortalecimento, aperfeiçoamento da nossa vida aqui na terra e a nossa capacidade cada vez mais de glorificar o nome de Deus. É isso que ele está falando. Então, o texto fala para nós aqui, deixando-nos o exemplo, né? Exemplo de Cristo. Significa, literal, que exemplo... Aqui a palavra exemplo, aqui no grego, ela tem um significado importante que eu creio que cada um de nós já praticou isso na nossa vida. Lembra quando a gente tinha lá alguma coisa, como uma figura, que você colocava um papel por cima e tentava fazer o desenho do que estava embaixo? A palavra exemplo aqui no grego significa isso. Bem assim, diferente, né? Mas é exemplo disso. Então, assim, mostrando que Cristo é o nosso exemplo. Que Cristo é o nosso espelho. As pessoas, quando olham para nós, ele está vendo aqui o irmão, mas o irmão está por trás, Cristo está na frente. É como se fosse isso. É como se fosse uma imagem, né? Você colocou lá o exemplo atrás e está aquela imagem que você rabiscou na frente. É disso que o texto fala aqui, quando ele fala exemplo. A palavra exemplo tem esse significado no grego. Então, irmãos, isso significa que Cristo é o nosso modelo. Cristo é aquele que sofreu com perfeita paciência. Ele sofreu, ele foi eficaz na sua expiação do nosso pecado por causa da sua paciência, por causa da sua entrega, por causa da sua submissão. Imagina se Cristo tivesse sido duro e não quisesse ir para a cruz. Estaríamos nós aqui hoje para poder glorificar o nome de Deus? Então ele deu exemplo para nós, irmãos. Nós estamos aqui para poder fazer a nossa vontade, não. Para deixar o meu eu exaltado tomar conta e falar em meu favor e fazer aquilo que o meu coração deseja. Se eu sou cristão verdadeiro, Cristo está na minha vida. E é dessa forma que eu preciso pensar, irmãos. Preciso cauterizar minha mente nesse sentido. Preciso deixar que Deus opere grandemente na minha vida.
E aí, irmãos, no versículo 22, caminhando um pouco mais, ele diz, o qual não, está falando de Cristo ainda, o qual não cometeu pecado nem dolo algum, se achou na sua boca. Não cometeu pecado. Percebam? Esta é a citação lá de Isaías 53, 9, né? Foi livre do pecado, conforme o profeta previa. Versículo 23, ele diz, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Irmãos, a palavra ultrajado é acumular palavras ofensivas e vis contra uma pessoa. Jesus não fez isso. Às vezes a gente fica guardando uma coisa, a pessoa fala uma coisa, passa aqui, fala uma coisa, você vai guardando. De repente, você história, você solta tudo que tinha que soltar, semana passada, do mês passado, você coloca tudo no prato limpo para resolver lá, né? É assim que a gente costuma fazer, né? Então, é disso que Pedro está falando aqui. Ultrajar significa você ir guardando, acumulando. Depois, como diz assim, né? Foi a gota d'água. É assim que nós falamos? Foi a gota d'água. Já vi muitas pessoas falar isso. Então, irmãos, o texto fala isso para nós. Então, Jesus, né? A palavra diz aqui que mas ele se entregava. Então, a palavra entregar aqui, perceba que Jesus se entregou a Pilatos. Pilatos se entregou aos judeus, né? E Cristo entregou-se a si mesmo, a Deus. Então, foi uma entrega completa que Jesus teve. Então, ele nos convida a isso também. Então, no versículo 24, diz o seguinte para nós, carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fosse sarados, carregando os nossos pecados. Esse foi o papel de Cristo. Cristo não somente viveu como modelo para nós cristãos. Muito mais importante, ele substituiu o cristão. Na verdade, ele carregou os pecados, ele foi punido por nós. Cristo sofreu o castigo, a condenação, no lugar dos cristãos, satisfazendo assim o desejo de Deus, de um Deus santo. Aqui fala sobre a doutrina da expiação, né? Substituição feita por a todos aqueles que crerem na palavra de Deus. Então, mortos para os pecados, né? Esta é a palavra, a verdadeira graça, né? O milagre, né? A qual nós estamos inseridos. Morremos para os nossos pecados, e Cristo pagou o castigo por nós. Cristo veio, morreu como pecador, para que nós vivamos para a justiça, como o texto fala aqui para nós, né? Versículo 24 diz, para que vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Irmãos, Isaías 53:5 fala sobre essas chagas aqui, né? Por meio das feridas de Cristo na cruz, os cristãos recebem a cura espiritual para uma doença mortal que se chama pecado. Percebam que Cristo, né? Pedro está falando isso aqui para nós. Cristo, por causa do nosso pecado, ele morreu na cruz e nos livrou dessa chaga mortal, que é o pecado. Então, a cura física somente virá quando um dia nós tivermos nosso corpo glorificado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo, né? Depois da nossa morte. Então, no versículo 25 aqui, ele fala para nós, né? Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vos convertestes, ele diz aqui, né? Significa voltar-se para ele, né? Na verdade, converter significa você mudar de rumo. Estávamos caminhando para o inferno, rumo à nossa condenação eterna. Mas a partir do momento que Cristo morreu na cruz, nós convertemos, né? Estamos agora caminhando para a pátria celestial. Éramos perdidos, agora fomos achados no tempo perfeito de Deus para que Cristo pudesse assim ser o nosso resgatador. E aí nós temos aqui a salvação, que Pedro revela aqui para nós também, como pastor e bispo, que ele fala aqui, Cristo, né, é o modelo, né, ainda que haja assim homens, né, como liderança espiritual humana, mas Cristo é o pastor soberano. Pastor aqui significa pastor de ovelhas e pastor também de almas, né? Como diz aqui, bispo, né? E pastor. Então, assim, o texto é muito claro para nós quando fala aqui da segunda submissão. Pedro usa exemplos de Cristo para que nós nos rendamos a isso, para que nós possamos entender a importância de nós submetermos
aos nossos chefes, né, aos servos de uma maneira geral, para que nós assim possamos tornar o evangelho atraente. Tudo isso, irmãos, que nós dissemos aqui, é por um motivo apenas, para que o evangelho de Cristo tenha progresso, para que através da sua vida, da sua submissão, o evangelho possa crescer e possa ser apresentado às pessoas, e as pessoas possam se sentir atraídas por ele, por causa do nosso viver, por causa da nossa forma de entregar nossa vida às coisas. E aí depois ele fala aqui também no versículo 3:1, é um versículo polêmico também, que fala: mulheres, sede igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que ele, ainda que não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por isso, por meio do procedimento da vossa esposa. Irmãos, Pedro fala aqui para nós aqui sobre a esposa, né? Então as mulheres não são inferiores aos maridos. Quero dizer isso aqui, deixar isso bem claro aqui, aos homens, em absoluto. Assim como nós cristãos não somos submissos, não somos inferiores aos nossos governantes, apenas submissos. Então, é diferente a palavra aqui. Então, as mulheres recebem um papel importante no lar, na família, ao lado do seu marido, vendo ele como uma liderança dentro do lar. E a Bíblia fala assim: e ainda que ele não obedeça à palavra. Aqui, Pedro, quando escreveu isso aqui, existiam muitos casos de problemas familiares, problemas de cônjuges, porque as mulheres muitas vezes casavam com homens que não eram cristãos. Aqui ele escreveu para a mulher que tem um marido que não é cristão. Então aqui percebam que, uma vez que existe obediência, né, foi usada nessa carta aqui como referência aos cristãos, né, existe também a desobediência com referência aos não cristãos. Então, assim como o homem cristão é uma pessoa que abençoa a sua esposa, os não cristãos são referência de pessoas de maridos que precisam ser ganhos para Cristo. Então, quando Pedro fala aqui da mulher se sujeitar ao homem, ele falou justamente nesse sentido, porque se a mulher quisesse ganhar o seu marido para Cristo, se ela se submetesse, né, de certa forma, ela estaria dando um exemplo ali de uma pessoa diferente. E Pedro vai declarar para nós aqui como era essa submissão. Então percebamos que as possibilidades, né, conflitos e vergonhas no casamento de um cristão com um não cristão, né, eram considerados assim como acontece na sociedade contemporânea. Pedro não pediu a esposa cristã para deixar o marido, mas para pregar para ele, para abençoar a vida dele, para que ele um dia possa crer na palavra de Deus e ver o conhecimento da verdade. Então aqui ele fala aos cônjuges. Então ele fala: sede igualmente, ele fala com as mulheres, assim como você é submisso, sujeito à instituição governamental, assim como você é submisso ao seu chefe e aos servos, como servos de um modo geral, você também igualmente, né, seja submissa, mas para que o seu marido seja ganho por causa de um procedimento seu diferente, por causa do comportamento da esposa. Então, a submissão em amor é a graça, é um amor a uma mulher cristã ao marido, não salvo, e a mulher consegue, assim, através do seu procedimento, né, trazer o seu marido para Cristo. Então, somados à submissão aqui, né, estão a modéstia, a mansidão, o respeito pelo marido. Então, assim, versículo 3:2, ele diz o seguinte: que ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, aquele homem possa, assim, também ver a pureza assim, da sua esposa, né, com reverência, o marido acaba, assim, se sujeitando, né, e o seu comportamento acaba trazendo o seu marido para o evangelho. E ele diz no versículo 3 mais, quando que não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado o cabelo, adereçado de ouro, aparato de vestiário. Seja, porém, o honesto interior do coração, unido de um incorruptível trajo, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então aqui ele fala do espírito manso, né? Espírito tranquilo, né? Aqui está a beleza, né? Não a deterioração, ao contrário, né, do corpo físico. O corpo físico ele é perecível, né? Mas aqui ele fala de uma beleza interior, né? Da pessoa interior. Ele fala aqui, ó, um homem interior, um coração unido ao incorruptível. Então ele fala do homem interior, da alma, né? A mulher com alma transformada, com alma diferente, né? Com um caráter diferente,
com uma vida que valiosa, uma vida que seja observada e seja assim importante na vida daquele homem que não é um crente, por exemplo, né? Então aqui é disso que Pedro está falando, para o não crente. Então aqui ele fala no versículo 5, irmãos, pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, da qual vós os tornastes filhas, praticantes do bem, não temendo perturbação alguma. Perceba então aqui que o texto fala, não temendo perturbação alguma. Uma mulher que se dispõe a submeter-se ao seu marido pode sentir certos temores, e a direção talvez tomada à submissão é uma instrução de Pedro, mas essa esposa ela não pode sofrer intimidação. O texto fala que a esposa não se sinta intimidada nem temorosa, mas como que segue um princípio que se submete ao seu marido. Então isso exclui qualquer coerção do pecado, exclui qualquer desobediência da palavra de Deus e qualquer agressão física. Então isso significa aqui uma submissão em amor, né? Onde o homem também faz a sua parte e ele contribui. Então, irmãos, percebam que no versículo 7 aqui vem a chave também da parte do homem. Perceba que fala assim, maridos, igualmente. Se está falando para maridos igualmente, significa que ele está falando tudo que nós falamos aqui agora aqui. Então, submissão, ele falou aqui sobre as instituições, falou a submissão sobre os servos e sobre o nosso emprego, submissão da mulher, agora ele fala aqui, maridos igualmente. Então, os maridos também, irmãos, a submissão também é responsabilidade do marido, como cristão. Então, embora não se submeta a esposa como seu líder, o marido deve submeter e deve ser amoroso, ser sensível às necessidades e temores e sentimentos da sua esposa. Em outras palavras, o marido deve sujeitar as suas necessidades às da sua esposa. Seja ele cristão ou não, Pedro menciona a consideração, o cavalheirismo e o companheirismo. O texto diz que dando honra à parte mais frágil. O homem tem que dar honra à mulher, irmãos. Aqui diz que dessa forma, eles se tornam herdeiros da mesma graça. O texto fala para nós, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as suas orações. Irmão, eu quero dizer para você nessa noite, que você, como líder da sua família, a sua atitude pode interromper as suas orações com Deus. Você pode levantar o seu clamor, dobrar o seu joelho, mas se você tem um comprometimento errado com a sua esposa, as suas orações não chegarão no trono de Deus. Percebam que há aqui uma palavra forte, Pedro, aqui aos maridos também, igualmente. Você tem que se submeter também à sua esposa, assim como as mulheres se submetem. O homem precisa saber que isso é realidade. Pedro usa um termo muito forte. Imagina, irmãos, eu faço a minha oração todos os dias, no leito da minha cama, de joelho, clamando a Deus por misericórdia, e minhas orações não vão chegar ao trono de Deus porque eu não fui acordado com a minha esposa. Imagine só, irmãos, por causa de um deslize meu, as minhas orações não vão chegar ao trono da graça de Deus. Então, irmãos, precisamos ter cuidado com isso, precisamos amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja, precisamos saber que a submissão aqui, irmãos, nos 4 pontos que nós falamos aqui, é que torna o evangelho atraente. Irmão, se você tem uma esposa que não é cristã, que não é não cristão, se você tem um marido que não é não cristão, a chave está aqui, tornar o evangelho atraente. Através da sua atitude, através da sua vida, você pode tornar o evangelho para que seu marido, sua esposa venham ao pé de Cristo. Se você tem um chefe lá que ainda é uma pessoa dura, se você imagina que os nossos governantes ainda não tem jeito com eles, estão perdidos. Mas a Bíblia diz que no passado a comunidade dos cristãos, na época, tornava o evangelho atraente a partir do jeito que eles viviam, do modo que eles se comportavam diante da sociedade. E nós, irmãos, temos que apresentar o mesmo processo, nós temos que ter essa submissão. É a chave de Pedro aqui. Pedro diz no versículo 12 para nós que nós devemos ter vidas, uma conduta exemplar em todo lugar, em todo instante. Precisamos ter essa visão de vida, visão de cristão em nossas vidas. E aí, irmãos, caminhando para o final da nossa mensagem aqui, nós entendemos que
A ideia central aqui, né, é muito simples, né? Exilados cristãos tornam o evangelho atraente, se submetendo às autoridades, honrando a todos e honrando com seus deveres de cônjuges, de casados. Então percebam que a ideia central circula em torno disso. Se você até aqui teve dificuldade de entender o que eu estou dizendo, percebam que você precisa ser submisso às autoridades, honrar a todos, honrar assim a sua vida, o seu cônjuge e sua esposa. Amém? E nós percebemos que há uma relação muito grande desse texto aqui com a nossa salvação também, quando a mensagem central da Bíblia é Cristo morrendo na cruz para nos salvar. Perceba que Pedro usa aqui o versículo-chave aqui, ele fala para nós de ter uma conduta exemplar para que do meio dos gentios saiam pessoas que glorificam o nome de Deus através da nossa vida, através do seu proceder, através do nosso comportamento. Perceba que há aqui também uma relação direta com a salvação das pessoas que vivem ao nosso redor. Então, irmãos, nós precisamos, né, não podemos deixar que as nossas atitudes, né, erradas se tornem barreiras para que pessoas venham ao Evangelho de Cristo. Precisamos ter comportamentos exemplares na nossa vida, em todo lugar que nós estejamos, né? Sejamos aquele cristão verdadeiro que apresenta uma mensagem através da sua vida, através do seu viver, através do seu comportamento. Então, esse é o propósito de Deus para nós, que nós sejamos essa pessoa na nossa casa, com nossos irmãos, no nosso lar, no nosso trabalho, na sociedade, onde você estuda, que estejamos firmes nessa missão, que essa missão possa prevalecer na nossa vida para que o Evangelho se torne um Evangelho atraente para as pessoas que vivem à nossa volta. Irmãos, e eu queria deixar aqui rapidinho aqui uma aplicação para a nossa vida, né? Que é justamente isso aqui, né? Nós precisamos entender que a lição importante que fica para nós aqui nesta noite é que nós devemos submeter as autoridades governamentais, devemos submeter os nossos chefes, né, nossos empregadores, as esposas e maridos, né, que vivam a vida cordata, comportamento amoroso. E também nós, crentes, né, devemos viver uma vida reta diante de Deus, uma vida de santidade, uma vida que glorifica e santifica o nome de Deus. Amém? Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós, que nós sejamos esses cristãos que fazem a diferença nesse tempo, irmãos, que sejamos cristãos que não sejam cristãos que estejam patinando, marcando o passo na sua vida espiritual, mas que seja alguém que avance para o progresso do Evangelho. Amém? Que Deus os abençoe.